música. Um poder. A Rádio Cultura apresenta O Poder da Música. Comunicação e energia através dos pensamentos e das emoções. Música e emoção. O calendário mensal da programação da Rádio Cultura anunciou para hoje Tchaikovsky. Mas você naturalmente está esperando aí, não é? Mas nós pedimos licença a você para excepcionalmente mudar o assunto do programa de hoje e ficamos devendo o Tchaikovsky para outro programa, é claro. Justamente porque queremos falar de universo música e de ritmo som. São expressões que a gente pode cunhar, pode pensar, criar. E, naturalmente, dar até uma palestra, fazer um curso e tal, um curso de universo música e de ritmo som. E você pode até se interessar por isso. Mas você, naturalmente, perguntará, e quem vai dar esse curso? Com quem eu vou me encontrar para penetrar nesse universo música e tratar de ritmo som? E aí você tem razão. Tem que ser uma pessoa especial como o Rolf Gelewski, que, por acaso, felicidade nossa, está em São Paulo para hoje, às 8 horas, daqui a pouco, começar justamente com uma palestra e um audiovisual sobre universo música e ritmo som. Rolf, em que consiste este audiovisual, esta palestra de hoje e o curso de amanhã e domingo? É a tentativa de possibilitar às pessoas que se abrem à música uma percepção mais profunda, mais vasta, mais universal da música. Não uma música como nós a conhecemos, convencionada, acontecendo em compasso, tendo uma teoria musical, alguma coisa, em todo caso, onde a mente sempre está presente, construindo, avaliando, criticando ou apreciando, mas muito mais a experiência como que fenomenal, elementar, real, no sentido bem profundo, do universo som. O próprio título que eu poderia ter dado ao curso, à palestra, seria talvez mais a música no universo, ou o universo som. E como manifestação deste universo som, a música, um fenômeno. Eu parto na palestra da premissa de que nosso universo é um universo sonoro, totalmente, e que talvez os confins do universo se marquem justamente pelo fato de onde termina o som, termina o nosso universo, que é como se fosse um enorme complexo de sons entremeados com seus movimentos, suas vibrações, suas intensidades, toda uma vida própria. Ora, o que chega a nós aqui na Terra, um pontinho neste universo tão pequeno, e é captado pelos músicos e traduzido na linguagem musical de cada época, nos instrumentos, nas teorias, em toda a ferramenta que a música tem a seu dispor, é apenas uma parcela insignificante e muito limitada daquilo que música, ou vamos dizer que som, não só como um som permanente, mas som em toda a sua complexidade dinâmica, grandeza, é. Então, por isso, certamente, a música é como que infindável. Através de toda a história da humanidade, ela existe e ela se recria a cada momento, em cada um, e cada um dá uma nova faceta, pensando talvez que isso seja o todo, mas é muito longe disso. Eu penso nessa história de Ramakrishna, onde uma formiga está diante de um Himalaia feito de açúcar.
e pega um grão de açúcar e leva para casa e pensa que ela conheceu O Himalaia. o Himalaia, ou tem o Himalaia consigo. De qualquer maneira, o grão que a formiga levou conserva algumas ou muitas das propriedades do Himalaia a ponto de deixá-la em êxtase, não é mesmo? Sim. Então talvez seja o caso da gente ouvir um pouco de música, um pouco deste som com que você trabalha, Sim. né, para depois você nos explicar. A primeira sequência musical que nós vamos ouvir é Super auge. Super Auge. Sim, quer dizer, não só um auge comum de alguma coisa que cresceu até o máximo, mas como que ultrapassando os auges conhecidos, um êxtase, um super auge, um hiper auge.
de Rolf Gelewski, ouvimos Super Auge. Rolf, como é que você produz esta música, este som? A primeira coisa, talvez, a dizer, eu nem chamo ela de música, mas chamo ela de vivência som. Quer dizer, uma vivência usando material som. Naturalmente, uma vivência interior. Eu nunca concebo alguma coisa antes de tocar, nunca penso enquanto toco, não monto nada absolutamente. Aliás, talvez seria interessante contar um pouco, ou dizer um pouco sobre a questão de eu fazer música. Eu tenho hoje 57 anos e até agosto do ano passado eu nunca fiz música. Eu sempre, desde criança, gostei muito de música, cantei, e como eu escolhi a dança espontânea, dança criativa, como a minha caminhada, e tive a sorte de ter uma professora altamente culta em música e com muita preocupação da parte musical, então tive assim uma grande chance de me introduzir no reino da música através de uma pessoa ou de pessoas que depois vieram alguns amigos ainda que realmente eram conhecedores de música. Eu mesmo pratiquei um pouco de música, eu aprendi piano, mas só até um certo ponto, até onde me satisfez para eu fazer minhas pesquisas sozinho com as músicas no piano. Nunca pensei em me tornar pianista. E depois, quando vim para o Brasil, em 1960, eu vim para dirigir a escola de dança da Universidade Federal da Bahia. E estruturei todo o programa da universidade, o currículo, da escola de dança, todo o currículo dela. E tentei então introduzir meios para que os alunos não tenham a vivência pobre, diria eu, que a maioria dos dançarinos tem em relação à música, que é apenas marcar o passo, marcar o ritmo, o compasso no fundo só quase, mas não um envolvimento, um engajamento, aprofundar-se na música e realmente vivê-la ao dançá-la. Então, além de eu próprio estruturar matérias, composição, improvisação, em que tentei, partindo da música, a forma musical simples, vamos dizer, a forma, por exemplo, A, B, B, quer dizer, uma primeira parte era repetida, uma segunda parte era repetida, ou A, B, A, primeira parte, segunda parte, a primeira volta, etc. Tentar fazer compreender os alunos que música é algo organizado, algo construído, algo que tem que ser respeitado, que dentro de cada parte ainda há um desenvolvimento muito coerente, consequente, muito claro do material musical, e tentar também explicar alguma coisa sobre os elementos básicos da música, ritmo, melodia, harmonia, etc. Fiz questão que cada aluno tivesse aulas de piano para ele próprio fazer, por experiência própria, aproximações à música. Tentamos também fundar um coral da escola de dança. Tenho a impressão que é justamente para abordar o problema dança através de outros meios, para demonstrar que a dança é muito mais do que simplesmente dança, entre aspas. Exato. Porque o movimento e o som são inseparavelmente ligados. Você não pode produzir nenhum som, vamos dizer, você não pode falar sem que o aparelho vocal entre em movimento. E o pianista não pode tocar sem mexer as mãos e assim por diante. Então as duas coisas são ligadas fatalmente, inevitavelmente. O dançarino, quando dança no mais absoluto silêncio, na verdade está trabalhando com duração, não é? Com movimentos, proporções. Há uma música silenciosa que ocorre naquele momento. E então, como que para positivando isto, não apenas sofrendo
passivamente esta interligação, mas agora conscientemente assumindo e tentando descobrir as relações entre movimento e dança, as correspondências, a convivência dos dois. O instrumento ou os instrumentos que você usou nesta música, quais são? Ora, eu vou chamar de música apenas para nos referirmos, certo, né? Certo. Porque já sabemos que não é bem isso. Então eu queria apenas explicar que até o ano passado eu sempre lidei com música, mesmo em termos de explicar isso a pessoas e de abrir para pessoas o espaço da música, mas nunca pensei em eu mesmo produzir música. Mas acontece que um amigo me emprestou um órgão eletrônico pequenininho, assim como hoje em dia tem as coisas, e me explicou o instrumento numa noite, e na outra manhã a minha primeira vivenciação estava feita. E desde então as coisas brotam diretamente de mim. Hoje em dia tem esse órgãozinho e mais um sintetizador, também não muito grande, mas muito bom. E prossigo da seguinte maneira. Eu não tenho técnica de tocar órgão ou piano. Eu tenho alguma noção básica, mas nunca fiz questão de chegar longe nisto. Não treino conscientemente para não deixar os dedos talvez se arrumarem depois no teclado, segundo algum hábito formado pelas técnicas. Mas não contemplo antes, apenas me concentro, tento me preparar interiormente para tocar alguma coisa. Depois deixo os dedos se apossarem do instrumento e tocarem. Eu gravo esta primeira versão que eu toco, sem pensar em nada. Deixo as coisas se formarem, apenas minha mente rapidamente aprecia ou avalia, mas nem avalia na verdade. Ela apenas passivamente segue o que acontece. Depois eu reproduzo esta primeira camada, eu chamo tocada, e sobre ela, reproduzindo-a, toco espontaneamente, ouvindo. Como não tenho grande conhecimento de harmonia, de composição, eu tenho algum conhecimento, vamos dizer, acho que a toda boa cultura pertence a um certo conhecimento de tudo. Então, nesse sentido, sei o que é uma fuga, em princípio da fuga, ou da sonata, ou sinfonia, ou da variação, etc. Mas nunca me aprofundei disto. Então, o que eu toco quando agora ouço a primeira camada que toquei antes é totalmente espontâneo. Eu tento sentir, tento me abrir interiormente e deixar acontecer alguma coisa que meu intelecto, minha mente não sabe e não pode produzir. E assim por diante. Às vezes então fica a segunda camada só, então depois a nova gravação teria a primeira camada tocada e por cima dela a segunda, que então se encaixa, corresponde, se acrescentou à primeira. Às vezes eu faço 5, 6 camadas, é o máximo mais ou menos, e depois apenas ouvindo, eu tento avaliar se alguma coisa aconteceu que o meu senso crítico muito desenvolvido, meu senso musical, minha sensibilidade musical muito desenvolvida, aprecia e realmente deixa prevalecer como válido, como uma coisa que é real, que se tornou algum movimento, não sei, provindo de onde. Eu não posso dizer realmente que eu mesmo faço a música, porque não tenho a técnica, não tenho o conhecimento, mas me torno um instrumento eu mesmo, através do qual esta música, esta vivenciação acontece. O que é que nós poderíamos ouvir agora? Eu tenho uma outra gravação que chamo de Fundo, Fundo Dentro. Seria talvez justamente esta tentativa de primeiro ir fundo dentro de si, para de lá deixar brotar e vir à tona, vir à luz da audição do dia,
o que quiser vir.
de Rolf Gelewski, nós ouvimos Fundo, fundo dentro. isto. Rolf, este tipo de trabalho sonoro, chamemos assim, que é muito mais amplo do que apenas música, seja pelo modo da produção, seja pela finalidade a que se destina, você lida com isso com que tipo de pessoas? De que área artística ou cultural? Eu não entendo bem a sua pergunta. Por exemplo, se você trabalha isto somente como um fato sonoro para ser ouvido em gravação, ou se você estende essa experiência à dança, à expressão corporal, à meditação, outras formas de associação, se as pessoas participam disso depois que você produz a música? Eu deixo isso totalmente aberto. Vamos dizer, eu mesmo danço sobre essas músicas, uso elas nos meus cursos, não só de música, mas de dança, ou de ritmo, ou de trabalho criativo. Posso muito bem imaginar que alguém queira usar uma das músicas para meditar sobre ela, perfeitamente, mas não faço para nenhuma finalidade, mas deixando isto em aberto. Em aberto. Muito bom. Agora, hoje, então, você vai dar uma palestra aí na Rua Caraíbas 1122, apartamento 11, justamente sobre universo música e iniciando o curso Ritmo Som, que continua amanhã, sábado e domingo, no mesmo endereço, né? Sim. Amanhã, a partir de que horas? É das 9 a meio-dia e 15 às 18. Tanto no sábado quanto no domingo? Sim, nos 2 dias. Então as pessoas podem chegar lá e se inscrever lá mesmo, né? Perfeitamente. Tá bom. E não é necessário, portanto, que as pessoas que querem participar desse curso tenham alguma formação musical prévia. Diria quase o contrário, porque essa formação prévia possivelmente será derrubada pelo curso. Porque eu tento levar a pessoa à percepção, como eu já falei inicialmente, que música é muito mais um fenômeno do universo, agora humanizado e posto em uma forma compreensível pela mente humana ou pelo sentimento humano, do que algo que a partir do ser humano se cria. Mas o ser humano apenas sendo o captador de energias ou de realidades sonoras que através delas, então, deles se traduzem numa linguagem de uma época determinada, de um estilo determinado, de um indivíduo que tem a sua complexidade, a sua maneira de se expressar e de vivenciar as coisas. A música no sentido convencional talvez exija de nós uma atitude analítica, não é? Um enfoque analítico, uma abordagem que desmembra o acontecimento em pequenas partes para a gente, reconstruindo os elos entre essas partes, entender e apreender o todo. No seu caso, não, isso é desnecessário. Não sei se seria o todo mesmo, para compreender, remontando as partes, a forma da música. Claro. Mas música não é forma. A forma, aí no caso seria... A forma é a casca da coisa, não? É a maneira humana que existe de se apreender a música. Sim, Muito bom. E o que mais que nós podemos ouvir agora? Eu tenho mais um trecho de uma pequena obra, por assim dizer, de 1 hora de duração, Ressurreição. É um trabalho que foi me encomendado, por assim dizer, em Salvador agora, para a ressurreição, a data da ressurreição. E o tema me atraiu muito e combinei a própria música com versos de Sri Aurobindo e com palavras minhas também, falando um pouco sobre o sentido de ressurreição, porque eu não sou cristão, deixei isso atrás e sou um homem livre, por assim dizer, mas Deus para mim é uma realidade. A vida interior, a vida religiosa no sentido mais profundo, essencial. E ressurreição, então, eu não poderia nunca ligar diretamente à figura de Cristo, se eu fosse sincero, não só fazendo uma coisa de encomenda. Então, refleti um pouco sobre a palavra ressurreição. Me parece, ele diz simplesmente transformação, renascimento. Primeiro, a morte tem que ocorrer, pois só o que morre pode ressuscitar depois.
Então a morte, acho, para nós é muito útil, no sentido interior ou intelectual, ou de rotinas ou de hábitos formados e tudo mais, porque estamos presos em toda parte. Então, como que tentando deixar tudo isso cair, morrer, e agora num espaço como que virgem, branco, sem preconceito, sem preconcepções de realidade, nascer de novo. Um processo muito violento, afinal, muito grande, de muitas energias que convergem aí e que fazem de tudo isto nascer algo novo. Quer dizer que o ouvinte agora, quando ouvir esta música, poderia talvez ser convidado a adotar essa atitude de estar diante de um branco total, se despojar de suas imagens feitas, das fórmulas culturais e procurar observar o que acontece dentro de si mesmo. Sim. Agora, eu chamo este trecho desta obra Ressurreição, dei um título em inglês do poema, da poesia de Sri Aurobindo, Outmeasuring Space, Outlasting Time. Outmeasuring Space, space é espaço, outmeasuring, aquele que ultrapassa toda medida de espaço, algo maior do que qualquer coisa que nós podemos conceber. E outlasting time, time é tempo, to last é durar, então aquilo que é em sua duração infinitamente maior e mais duradouro do que qualquer coisa que nós conhecemos. E Sri Aurobindo se refere com isto, vamos dizer, à presença do divino em nós. A alma, o espírito, é algo que está além de toda medida de espaço e além de toda duração de tempo.
de Rolf Gelewski, ouvimos um pequeno trecho de uma peça maior, tem 1 hora mais ou menos de duração, né, que se chama Ressurreição. E o Rolf explicou o conceito de ressurreição, que não é, me parece, não é meramente um conceito filosófico, mas é um convite de experiência consigo mesmo diante deste fato sonoro, né? De se despojar, de tentar se redescobrir, começar de novo a cada momento que se coloca diante desse fato sonoro, para garantir, talvez, que a gente esteja consigo mesmo quando está fazendo essa experiência e não com as fórmulas, com os automatismos já feitos e que dão uma ilusória garantia de existência, né? No fundo, se refletirmos um momento sobre a vida, o que nos pertence da vida realmente é só o momento. Não? Ouvi falar uma vez de uma pessoa do tempo vertical. Achei altamente real isto. É muito bom. Não tem tempo horizontal. O horizontal está morto. No horizontal é apenas sempre um ponto que vivemos. Então, sem referência, nem para trás, nem para frente. Nós, se cumprimos esse momento totalmente, ele é uma semente que se desabrocha e que se abre ao futuro. Você agora há pouco me falava de um poeta chinês. Sim. Você queria citar, o que era mesmo? Se eu não estou enganado, aliás, poeta, acho não, é um escritor chinês que escreveu sobre música também. Liu Wupei, me parece o nome dele. Ele dizia que ele só falava com um homem sobre música que seria capaz de contemplar o cosmos, de ter buscado o significado não só da existência humana, mas da existência universal, e dentro disso compreendido então o que é o homem. Achei isso assim, acho que é aí que temos que chegar, não viver a partir de coisas herdadas, de coisas nos fornecidas, que obedientemente aprendemos e repetimos, mas cada um ter a coragem de ser indivíduo no sentido mais total, e ele próprio colocando a sua consciência em busca da realidade, em busca da vida, em busca daquilo que é viver e ser. Rolf Gelewski vai falar hoje à noite, às 8 horas, sobre Universo Música e iniciar o curso Ritmo Som, que continua amanhã. O endereço é o mesmo para a palestra e para o curso. Quem não puder, por acaso, chegar hoje lá, pode ir amanhã e fazer o curso amanhã e domingo. É na Rua Caraíbas, 1122, apartamento 11. Rolf, a gente pode ver mais alguma coisa ainda? Sim. O que é que poderia ser? Eu tenho uma música que chama Buscas Vividas. Buscar é uma realidade do ser humano. Só o ser humano busca. Os animais não buscam, as plantas não buscam, os minerais não buscam. Que dentro da evolução da vida chegou o momento em que a natureza produziu um ser dotado de tal energia, de tal consciência, de tal interioridade, que ele é capaz de descobrir que esta existência, este existir fisicamente, vitalmente, socialmente, não é o tudo, mas que há algo fortemente pedindo nele, pressionando nele, para ele questionar tudo que está além daquilo que os olhos veem, que as mãos podem tatear, que o ouvir pode ouvir. E aí então chegamos à busca. Sempre a busca é a busca do desconhecido, do imprevisível, do ainda não existente em termos físicos, mas que já existe algures que deve ser descoberto justamente e buscado. E se digo buscas vividas, não são buscas em trilhas já traçadas, já elaboradas por alguém, onde então vou seguramente de ponta em ponta e sei o que tem que fazer. Buscas aprendidas, não? Não, isso não é busca. Mas busca tem que ser uma busca vívida.
E viver é apaixonadamente, intensamente, é totalmente, é para viver ou morrer. Implica em risco, renúncia Isso, e talvez fracasso. É uma aventura.